Olá pessoal, me chamo Júnior e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre tricuríase e trícoris triquiúra. Então, os causadores da tricuríase, eles são eumintos, certo? Que são classificados como nematóides. Então, são basicamente eumintos cilíndricos e que são alongados. Esses eumintos, eles pertencem à ordem Trichnelida e à família Tricurídea, sendo que o gênero responsável por causar a tricuríase é o gênero Trichuris, e a espécie que é responsável aí por afetar seres humanos é denominada de Trichuris trichiurea, em que atualmente sabe-se que nós temos até cerca aí de 800 milhões de infectados. Essa família Trichuridae, ela apresenta algumas características em comuns entre todos os seus membros. Então, nós temos vários gêneros que fazem parte dessa família e, portanto, todos os gêneros que fazem parte dela, eles vão ter características semelhantes. Então, dentre as características que são encontradas na família Trichuridae, nós podemos destacar que a primeira é o fato de que esses parasitas, eles são semelhantes a chicotes, como nós podemos observar, né, na imagem. Eles vão ter uma parte mais alongada, que vai ser a região posterior, e a região anterior, nós vamos ter a presença aí de uma parte que vai ser mais delgada. Então, de fato, lembra realmente um chicote. Uma outra característica importante, já sobre essas duas partes que falei para vocês, é que a região anterior, ela vai ser a região que vai compor aí cerca de 2/3 do comprimento desses parasitas. Ela vai ser uma região mais afilada e ela vai ser a região também em que nós iremos encontrar a presença do esôfago, sendo, né, que vai ser essa região justamente que vai ter contato com o tecido intestinal. Então, o parasita, quando ele está parasitando alguém, ele vai se fixar naquele indivíduo a partir dessa região anterior ou ainda região esofagiana. Já quando observamos aqui na parte mais posterior desse parasita, nós podemos observar inicialmente que há uma situação de alargamento. Então, é uma estrutura que está mais larga, é uma estrutura que pode ser encontrada na luz do intestino, né? E também é uma estrutura em que vai ter a presença tanto do intestino como também dos órgãos genitais desses parasitas que compõem a família Trichuridae. E essa imagem, ela já representa justamente um Trichuris trichiura, certo? Então vamos agora observar as características que o Trichuris trichiura ele pode apresentar nas suas diferentes formas. Então ele vai ser um parasita que vai ter dimorfismo sexual. Então nós vamos ter tanto fêmea como macho, e eles vão ter aí as suas diferenças, né? Então, a fêmea, ela vai medir entre 3 a 5 centímetros de comprimento, e geralmente ela vai ser bem maior que o macho. Na extremidade anterior dela, que é justamente a extremidade mais afilada, vai haver a presença de boca, seguido de esôfago longo e delgado. Então, toda essa estrutura aqui, ela vai estar compondo aí esse esôfago. E na porção posterior, nós vamos ter outras características, como, por exemplo, na extremidade do fim mesmo, da estrutura do parasita, né, na extremidade posterior, temos a presença de ânus, seguido aí da presença de útero. Há também presença de ovário e também a presença de vagina. Enquanto que já em relação ao macho, ele vai ser um pouco menor que a fêmea, como já citado anteriormente, tendo entre 3 a 4,5 centímetros de comprimento. Em relação aos seus órgãos sexuais, que também estarão localizados na região posterior, ele vai ter como característica apresentar um testículo único, além de canal deferente e canal ejaculador, que vai apresentar também a presença de um espículo. E a extremidade posterior desse tipo de parasita, ela vai ser encurvada. Então, percebam, pessoal, que a fêmea, ela vai ter a extremidade posterior retilínea, enquanto que o macho ela vai ter essa extremidade posterior encurvada. Então, macroscopicamente, a gente já consegue fazer essa diferenciação só vendo
a extremidade posterior e também observando o tamanho. Além disso, ele também vai ter a presença de cloaca. Então, aqui eu trouxe duas imagens para vocês, justamente para a gente tentar diferir o macho da fêmea. Na imagem de cima, nós podemos observar primeiramente a região anterior, né, que vai ser composta aí justamente por boa parte do esôfago, e vai ser uma região bastante delgada, bastante fininha, né? Enquanto que a região posterior, ela já vai ser uma região mais alongada, uma região mais grossa. E nós evidenciamos que o primeiro parasita, ele vai ter a extremidade posterior encurvada, o que significa dizer, portanto, que o primeiro se trata de um macho, enquanto que o segundo, ele vai ter uma extremidade posterior aí que vai estar mais retilínea, não vai ser realmente encurvada. Então, o segundo parasita aqui já vai se tratar da fêmea. Já nessa imagem aqui, nós já temos uma imagem com microscópio colorida, né? Nós podemos também observar as mesmas características. Primeiro, que nela a gente consegue ver bem melhor que há um parasita que é maior que outro, né? Então, o parasita de baixo, ele vai ser maior que o de cima. Então, a gente já começa a suspeitar que o de baixo é o quê? É uma fêmea, né? Já em relação à região anterior, nós podemos observar que é justamente aquela região delgada, né, composta aí por esse esôfago, que ele é bastante extenso para o corpo do parasita, e na região posterior de ambos, nós observamos aí que são regiões mais alongadas e contêm a presença justamente dos órgãos sexuais, em que, mais uma vez, o parasita de cima, ele vai ter a extremidade posterior encurvada, portanto é um macho, enquanto que o parasita de baixo, ele vai ter a extremidade posterior retilínea. Então, se trata justamente da fêmea. Em relação aos ovos, eles medem aí cerca de 50 a 54 micrômetros de comprimento por 22 a 23 micrômetros de largura. E esses ovos, eles são bem interessantes, justamente porque eles vão ter a presença de dois poros presentes nas extremidades, que são poros salientes e transparentes. Então, a presença desses dois poros permite que a gente consiga justamente caracterizar o ovo de Trichuris trichiura. Inclusive, algumas referências dizem que esses ovos eles têm a aparência de barril, o que, inclusive, essa segunda foto aqui, ela parece, né, ela demonstra que realmente esse ovo ele parece com realmente um barril. E aqui, ó, nas extremidades, pessoal, nós podemos observar justamente a presença desses dois poros que são opostos entre si, salientes, o que dá justamente essa configuração de barril, como conhecido popularmente. Além disso, esses ovos eles vão ser compostos por 3 camadas distintas. Vamos ter primeiramente a camada lipídica externa, nós vamos ter ainda uma camada quitinosa intermediária, né? Essa camada lipídica, ela vai permitir a impermeabilidade de certas substâncias, então nem tudo vai conseguir atravessar, certo? Esse ovo. A quitinosa, ela já vai, a quitina já está relacionada mais a uma questão estrutural, uma questão de enrijecimento, e ainda temos a última camada, que é a camada vitelínica interna, que é justamente uma camada associada à resistência aí desses ovos frente aos intempéries. Como, por exemplo, mudanças de temperatura, já que são ovos que precisam estar em locais em que haja alta umidade, e também ovos que para que eles consigam continuar viáveis, eles precisam estar em locais que, de preferência, sejam sombreados. Então, já em relação ao habitat desses parasitas, os adultos eles vão parasitar o intestino grosso dos seres humanos quando nós temos aí infecções leves. Então, geralmente, nós encontramos eles aqui na região do seco e também nessa região do cólon ascendente. Já quando as infecções elas são mais intensas, esses parasitas vão ter uma tendência a migrar para outras regiões do intestino. Então, eles podem ser encontrados tanto na região que compõe o colo descendente, colo sigmoide, assim como regiões aí do reto. Então, tudo vai depender da carga parasitária. Sobre o ciclo biológico, ele é um ciclo do tipo monoxênico, então é um ciclo biológico que vai envolver somente os seres humanos.
Quando esses seres humanos eles estão parasitados, os machos e as fêmeas eles podem viver aí, em média até 2 anos. Só que há estudos que têm demonstrado que eles conseguem sobreviver até 4, 5 anos. Então, tudo isso vai depender, né, de características do indivíduo e do próprio parasita. Anteriormente, os estudos também indicavam que as fêmeas elas tinham a capacidade de pôr até cerca de 5.000 ovos por dia. Mas hoje, já se sabe que elas vão ter a capacidade de pôr até cerca de 18.000 ovos e que, na verdade, a maior parte desses ovos vão se encontrar aí no interior das fêmeas, uma vez que elas vão ter a capacidade aí de armazenar até cerca de 60.000 ovos. Então, nós podemos observar aí a imagem, né, em que nós temos a presença justamente dos ovos passando aí por alguns canalículos. E aqui nós também podemos observar já com o aumento a presença tanto da vagina, como também podemos observar a presença aí dos ovos. E esses ovos, né, como eu já tinha citado anteriormente, eles são bastante sensíveis. Então, uma vez que eles saiam nas fezes, eles precisam encontrar condições adequadas para continuarem viáveis, para continuarem capazes de permitir a infecção de um outro ser humano. Então, para tanto, eles precisam que a umidade ela seja de até 77%. Então, locais que têm a umidade muito alta são ideais para esse tipo de parasita. Além disso, eles são sensíveis à insolação direta. Então, caso um indivíduo contaminado ele defeque em algum local que tenha muito sol, provavelmente vai haver a destruição aí dessas estruturas com o passar do tempo. Já outros estudos têm indicado também que em regiões muito quentes ou em regiões muito frias, esse parasita ele não vai ter a capacidade de se adaptar, de sobreviver. Então, em regiões em que são a temperaturas superiores a 42 graus Celsius, ocorre a morte do parasita presente no ovo, ou ainda regiões em que haja situações em que tenha-se menos de 9 graus Celsius também vão impedir o desenvolvimento desse aumento. Já em relação ao ciclo biológico, ele vai se iniciar justamente por meio da ingestão dos ovos. Então, o indivíduo ele pode se contaminar através de levar a mão à boca, né, a mão contendo restos fecais, ou ainda roer as unhas, ou também água e alimentos contaminados. Então, uma vez que ele ingere esse ovo contendo já a larva no primeiro estágio, esse ovo ele vai passar pelo estômago e vai sofrer ação de substâncias do estômago e também pancreáticas, que vão permitir com que esse ovo ecloda lá no intestino delgado e haja a liberação aí dessas larvas que vão penetrar em criptas que estão presentes lá no cérebro. Dessa forma, essas larvas elas vão começar a sofrer mudas, vão sofrer 4 mudas, e depois elas irão se desenvolver aí na forma adulta, em que esses adultos eles estarão aptos para se reproduzir, quando conseguem chegar justamente nessa maturidade sexual. Então, eles vão fazer o processo de ovoposição, em que, só relembrando, a parte anterior da fêmea, que é a parte mais fina, ela vai estar voltada para o tecido, ela vai estar aderida ao tecido intestinal, enquanto que a parte posterior, que é justamente a parte mais alongada, que tem a presença dos órgãos sexuais, vai estar voltada para o lúmen intestinal. Então, ela vai começar a pôr os ovos. Esses ovos eles vão ficar presentes na parede, no lúmen intestinal, e eles vão sendo carreados juntamente com as fezes para o meio externo. Então, as formas de infecção, de transmissão, na verdade, como já havia mencionado, elas estão relacionadas principalmente à ingestão de água e de alimentos contaminados. Além disso, alguns vetores mecânicos, como as moscas, elas podem estar também carreando ovos desses parasitas e permitir, por exemplo, a contaminação de alimentos. Lembrando, né, que os vetores mecânicos são aqueles vetores que vão ter somente a capacidade de carrear o parasita. O parasita ele não vai se desenvolver em nenhum momento nesse vetor mecânico. Além disso, ainda pode acontecer por meio da rota fecal oral
e também em situações de geofagia, que é justamente quando o indivíduo ele acaba consumindo terra, que é um hábito muito comum de crianças e que também acontece aí com algumas mulheres grávidas. Já em relação à patogenia, tudo vai depender da carga parasitária. Então, como nós vimos em outras aulas, quando a carga parasitária ela é leve, geralmente o indivíduo ele vai ter uma situação assintomática. Ele vai ser um indivíduo que ele não vai ter o desenvolvimento, portanto, de sinais e de sintomas. Então, as infecções leves, elas têm sido caracterizadas como aquelas infecções em que há a presença de que há a presença de uma quantidade menor que 1.000 ovos por grama de fezes. Então, nessas situações, geralmente o indivíduo ele vai ser assintomático. Entretanto, quando esse indivíduo tem entre 1.000 a 9.999 ovos por grama de fezes, o indivíduo ele vai ser considerado um indivíduo que está com uma infecção moderada. Então, ele já vai começar a sentir alguns sintomas referentes ao trato gastrointestinal, como, por exemplo, eles vão sentir dor epigástrica, vai também ter a presença de diarreias, náuseas e vômitos, e esse indivíduo ainda pode ter também dor de cabeça. Já quando as infecções são graves, isso significa dizer que nas fezes daquele indivíduo provavelmente haverá uma quantidade maior que 10.000 ovos por grama de fezes. Nessa situação, o indivíduo ele vai ter um quadro em que há o surgimento de uma síndrome desentérica crônica, em que ela vai ser caracterizada por diarreias intermitentes, em que essa diarreia ela pode ter a presença de muco, justamente associada até mesmo aos processos inflamatórios que estão acontecendo naquela região, e ainda pode haver a questão do surgimento de sangue. Esse indivíduo, geralmente, também ele vai ter uma dor abdominal e vai ter o desejo de defecar com muita frequência, sem de fato ter a presença de fezes. Além disso, esse indivíduo, devido a situações de perda de sangue, assim como também as situações de consumo de sangue pelo próprio parasita, eles podem também ter um certo grau de anemia, assim como também desnutrição grave, uma vez que é observado que quem está afetado por esse tipo de parasitose também vai ter uma redução do apetite. Nós iremos observar qual é o fator que está associado a essa redução aí do apetite. Consequentemente, um indivíduo que está parasitado, que tem a redução do apetite e que, portanto, se alimenta menos, ele vai ser um indivíduo em que vai ter realmente uma acentuada perda de peso. Além disso, devido a essas situações de dor abdominal e do desejo de defecar, esses indivíduos eles acabam indo com muita frequência, né, ao banheiro, e eles começam a forçar ali a musculatura intestinal, que juntamente com outros fatores faz com que ocorra uma situação denominada de prolapso retal, que vai ser justamente a externalização desse reto para a externalização do reto desse indivíduo, como podemos aí observar na imagem. Então, na imagem nós podemos observar o prolapso retal e também observamos a presença de larvas de trícoris, enquanto que é interessante sempre ressaltar que quando o indivíduo ele tem uma situação como essa, vai ser uma situação de alta exposição. Então, é muito complicado e deve-se haver muito cuidado, uma vez que pode ser que ocorra o desenvolvimento aí de infecções devido à exposição desse tecido. Então, é comum que possa haver, por exemplo, infecções secundárias ou até mesmo situações em que haja inflamações e danos tão pronunciados devido a essas infecções também secundárias, que o indivíduo ele pode chegar até uma situação de necrose com ainda surgimento de larvas, surgimento, portanto, de miíase. Então, é importante que haja todo um processo de autocuidado com o paciente que tem o desenvolvimento aí do prolapso retal. Além disso, devido a esses parasitas estarem presentes lá na região do seco e estarem em grandes quantidades, eles podem, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de algumas inflamações, como a colite, e também podem causar aí inflamação do apêndice.
Então, quando esses parasitas eles atingem a região do reto, que é justamente o momento em que nós vamos ter aí uma situação de uma parasitose muito intensa, vai haver o surgimento de um edema na região dessa mucosa, que vai ser justamente resultado aí do processo inflamatório. E essa alta quantidade de parasitas no reto, com o surgimento desse edema, é que vai ocasionar na situação de reflexo de defecação. Então, o indivíduo ele vai ter justamente esse desejo de defecar. Então, ele vai começar a se esforçar. Então, esse edema, juntamente com esse reflexo de defecação e esse esforço para defecar, é que juntos irão culminar no processo do prolapso retal, que é uma situação que é mais comumente observada no público infantil. Já em relação a outras situações que podem acontecer também, nós temos ainda as inflamações e as lesões. Essas inflamações e essas lesões, elas podem contribuir para diversas situações. Dentre elas, vão contribuir para um processo de má absorção, incluindo a má absorção de líquidos e também situações de hemorragia. Quando o nosso corpo ele não tem a capacidade de absorver os líquidos em quantidade suficiente, o que é que acontece? Nós vamos ter uma grande quantidade de líquido na região intestinal. Portanto, o indivíduo ele vai acabar tendo um quadro de diarreia. E além dessa diarreia, né, também há ainda o surgimento de náuseas e de vômitos. Já em relação às hemorragias, que são ocasionadas justamente por essas lesões e por essas inflamações, os indivíduos eles acabam também tendo a presença de fezes não só diarreicas, mas também podem ter fezes contendo muco, que é justamente associada ao processo inflamatório, como também a presença de sangue, associado principalmente às lesões causadas por esse tipo de parasita. Então, o indivíduo ele vai ter diarreia e ainda pode ter uma diarreia do tipo muco sanguinolenta. Além disso, uma outra situação que deve ser ressaltada é a alteração da microbiota bacteriana presente ali naquele indivíduo. Então, esse indivíduo que sofre com todas essas situações, ele vai ter um quadro que nós chamamos de disbiose. Então, ele vai ter uma modificação da sua microbiota normal. E o que é que isso significa, professor? Significa que se houve a mudança da microbiota normal, quer dizer que as bactérias ou outros micro-organismos, como alguns fungos também que estão ali presentes, que são bons, eles vão sair daquele local e eles podem acabar sendo substituídos por micro-organismos que não são tão bons assim. E, consequentemente, esse processo essa modificação, ela pode contribuir aí para situações desagradáveis, como, por exemplo, até mesmo intensificação de diarreia, há também situações de constipação, entre outras situações que estão relacionadas somente a essa modificação da microbiota bacteriana. Então, além disso, né, esse indivíduo, como nós já vimos, por todas as situações que foram faladas, ele vai ter justamente um quadro de anemia e desnutrição. E essa parasitose, inclusive, pessoal, é uma parasitose da infância. Então, é uma parasitose que ela comete geralmente crianças, assim como a enterobiose. Então, uma criança que tem anemia, uma criança que é desnutrida, ela vai ser uma criança que, consequentemente, ela pode ter uma situação de retardamento no desenvolvimento físico e também ela pode ter também comprometimentos cognitivos. Então, vai ser uma criança que, geralmente, ela pode ter uma situação, às vezes, de baixa estatura, além da desnutrição, e também uma criança que ela vai ter dificuldade de aprendizado. Alguns estudos, já de nível molecular, eles têm observado que os indivíduos, quando estão parasitados pelo Trichuris trichiurea, eles vão ter um aumento de uma substânciazinha que se chama de TNF-alfa. Então, quando ocorre um aumento das concentrações desse TNF-alfa, tem sido observado que ele acaba suprimindo a vontade de comer. Então, o indivíduo parasitado, ele vai ter muito TNF-alfa e ele simplesmente vai deixar de ter vontade de realmente estar consumindo os alimentos. Então, tudo isso vai contribuir para a perda de peso, para a situação ainda também da desnutrição. Além disso, também tem sido observado
que indivíduos que estão parasitados pelo Trichuris trichiurea são indivíduos que apresentam, geralmente, redução dos níveis plasmáticos de um hormônio, que é chamado de IGF-1, e a deficiência desse hormônio, ele contribui para a redução do crescimento. Então, uma criança que está parasitada por Trichuris, ela vai ser uma criança que vai ter essa deficiência desse hormônio e, consequentemente, ela pode ter aí uma situação de baixa estatura. Já em relação ao diagnóstico, esse diagnóstico ele pode ser tanto clínico como laboratorial. Só que o clínico, ele geralmente vai ser bem dificultado pelo fato de que ou o indivíduo ele vai ser assintomático ou esse indivíduo ele vai ter sinais e sintomas inespecíficos. E como a gente viu, a maioria das parasitoses elas têm essa característica de serem inespecíficas. Então, dificulta muito para o profissional médico realmente fazer um diagnóstico exato. Então, acaba-se precisando realizar o diagnóstico laboratorial. Então, esse diagnóstico laboratorial ele pode ser feito aí por diversos métodos. Nós podemos utilizar, por exemplo, o Hoffman, podemos utilizar alguns métodos também de sedimentação para detecção de ovos, podemos utilizar também o Catu-Catsi para tentar quantificar a carga parasitária, mas sim, o Catu-Catsi para quantificação da carga parasitária, que é inclusive um dos mais exatos, entretanto, como sabemos, não são tão utilizados assim. O tratamento ele pode ser feito por meio de albendazol, mebendazol, levamisol e palmoato de pirantel. E já em relação à profilaxia, para que ocorra a quebra do ciclo, né, do ciclo biológico, do ciclo de transmissão, é importante que haja melhoria do saneamento básico, necessário ainda que haja higiene pessoal e dos alimentos, assim como também haja o adequado tratamento da água e, por fim, é importantíssimo que haja o tratamento dos doentes para permitir essa quebra da cadeia de infecção. Em relação à epidemiologia, um estudo que foi realizado em 1999, ele observou que cerca de 17% da população mundial estava infectada na época. Então, mesmo sendo um estudo antigo, é um estudo representativo, porque ele foi feito a nível mundial, e nós não temos tantos estudos assim que tragam informações sobre tricuríase. Mas nós temos ainda alguns perfis, né, do ponto de vista epidemiológico, que podemos estar observando e está tendo, inclusive, um norte, né, de qual seria a população mais susceptível. Então, é observado, por exemplo, que em crianças de 4 a 10 anos elas são mais susceptíveis e que a doença ela tem se associado a um agravo muito importante, que é o agravo da desnutrição. Então, essas crianças doentes, geralmente, elas vão ter como agravo o desenvolvimento aí de um quadro de desnutrição. Essas infecções, atualmente, as infecções elas estão mais relacionadas a regiões tropicais e subtropicais, e nós entendemos o porquê já disso, justamente pelo fato de que é necessário que haja um ambiente de alta umidade e ainda um ambiente que permita justamente com que esse ovo ele possa encontrar tanto locais quentes, mas não tão quentes assim, e também frios, mas não tão frios. Então, as regiões tropicais elas são de fato ideais para o desenvolvimento desse parasita. E observa-se que atualmente só na América Latina nós temos aí cerca de 19% dos infectados. Então, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, é só entrar em contato.